Muito bem, vamos começar agora a colocar as informações de textos nesta planta baixa do pavimento térreo, de tal forma que alguém que deseje ler este projeto a partir deste documento impresso consiga obter todas as informações sem precisar recorrer a um programa para efetuar as medidas. Vamos iniciar estando na layer já de textos, né? Podemos acentuar essa espessura, né? Podemos pensar em colocar já numa próxima espessura, uma espessura 3, e prestar atenção no que diz a norma NBR 6492 de 2021 sobre como devem ser colocados os textos e as informações em uma prancha. Essas informações, segundo a norma, elas devem utilizar um tipo de fonte que não tenha serifa, como esse slide que está aparecendo, apresentar um traço com espessura uniforme e equivalente à altura da letra em caixa alta, maiúscula. Os textos devem preferencialmente ser escritos em maiúsculas, mas note bem, preferencialmente, esse é o termo utilizado pela norma. Ele não diz que é obrigatoriamente em maiúsculas, então você tem a possibilidade de jogar com textos usando letras maiúsculas e minúsculas. As unidades de medida, sim, são todas em minúsculas. E os textos inclinados somente para palavras de idioma estrangeiro. Muito bem, então vamos fazer esta colocação da primeira informação sobre este compartimento. Nós fornecemos para vocês um bloco, né, que nós vamos inserir, comando I de inserir, vamos buscar aqui pelo bloco, e esse bloco está na nossa biblioteca e se chama, então, pela data, comp area, este aqui, este aqui, denominamos o comp area 2021. Ele é um bloco anotativo e com atributos. Então você vai só inserir este bloco e vai preencher as informações. Ele consta de uma primeira linha, de uma segunda linha para textos. Por exemplo, se você vai escrever só dormitório, você vai utilizar a segunda linha. Se você vai escrever dormitório casal, então dormitório na primeira linha, casal na segunda. Vamos então pedir para abrir esse bloco, e aqui vem o bloco já na escala correta, né, que nós já tínhamos determinado no momento de cotar, que era 1:50, e pronto, aqui está essa informação, nós podemos acertar a sua orientação. Lembrando que os textos devem ser escritos nesta posição, nesta e nesta posição, ou nesta posição, evitando esta posição e esta posição para textos. Muito bem, então vamos posicionar, clicamos neste ponto e os atributos, então, aparecem para que preenchamos os valores desejados. Então vamos escrever aqui como escritório. Vamos utilizar só a segunda linha, perdão, escritório. A área e o tipo de piso. Nós vamos colocar como piso, podemos colocar porcelanato ou deixarmos sem a determinação desse piso. E aqui colocarmos também a área. Mas como é que nós vamos colocar a área se nós não a calculamos? É só calcularmos 3 vezes 13,90 e colocarmos o valor aqui. Ok. Mas nós não vamos fazer dessa forma. Nós vamos fazer cálculo a partir, né, das medidas obtidas pelas ferramentas. Né? A medição rápida vai nos dar aqui, ó, 3 por 13,90
dei mais um clique e ele já calculou a área para nós. Veja ali, a área de 11 e 21. Ele está me dando as medidas, né? 3 por 3,90. Vou fazer a medição rápida novamente. Entre 3 por 3,90. E eu vou dar mais um clique e ele calcula esta área. Repetindo. Medição rápida, clique, área 11 e 20. Certo? Essa é a área. Então, nós vamos editar esse bloco, dando 2 cliques sobre ele. Abre uma caixa de diálogo, justamente no ponto sobre a área. E nós vamos escrever 11,20. Atenção! Nosso sistema de medida preconiza que usamos como separador decimal a vírgula e não o ponto. Então, é importante ser escrito 11,20 e não 11,20. Ok. E esse procedimento, então, realizamos para todos os compartimentos, né, um por um. Então, vamos dar atenção a um caso como, por exemplo, o da área de serviço, onde não é possível colocar essa informação dentro sem que ela fique amontoada, sem que ela fique por cima dos outros textos. Esse bloco ele pode ser copiado para um ponto próximo à área que vai ser emitida. E o que nós aconselhamos é a utilização em forma de polilinha de uma linha de chamada, onde nós indicamos a área, a posição, né, do que nós iremos medir. Então, isso obviamente com uma linha bem fina, né? Depois vamos alterar essa espessura. Se coloca às vezes uma seta ou um círculo na ponta. Isso pode ser feito então com linha e também no Annotate nós temos outras possibilidades, como, por exemplo, usar leader, onde então nós apontamos para o objeto. Então, usando o comando de leader, né, nós vamos encontrá-lo nas anotações junto ao texto. Nós temos a parte de textos, aqui tem vários tipos de setas, né, de indicação. Nós podemos usar o Straight Leader, vai estar aqui junto aos textos, no menu de anotações, ou no Home, nós temos aqui também para as anotações, essas mesmas opções aqui, por exemplo, né, adicionar um líder, né, uma guia, né, um multilíder. Bom, é bem simples o comando, nós selecionamos, apontamos para onde que queremos indicar e fazemos essa linha sobre o texto. Ele dá a possibilidade de preenchermos com o texto, que nós não desejamos, e podemos completar com uma outra linha, pegando o extremo aqui e fechando. Aí vai ter várias formas de representação. Mas isso então é uma seta automática que nós podemos utilizar sem a necessidade efetivamente de ficarmos construindo estas setas, né? Então, estamos aqui indicando qual peça, né, se refere essa
essa legenda. Vamos os cliques aqui, ele vai então abrir a caixa de diálogo e nós vamos escrever que essa primeira peça se chama, essa primeira linha, né, se chama área de, ao invés do escritório, serviço, e a área nós ainda não temos ela calculada. Vamos medir. Vejam aqui, eu não tenho um ponto, né? A peça ela tem várias obstruções para ele fazer essa medição automática. Então, se eu pedir área, por exemplo, eu tenho que informar, né, esses os pontos, né, do objeto que eu não tenho aqui. Então eu vou pedir o tradicional comando área aqui para marcar os pontos, ou eu vou digitar AA, Enter, e vou então precisar estar com o OSNAP ligado para marcar estes pontos. Então, vou fazer o contorno da peça. Ele vai, então, mostrando o que ele está medindo. Não preciso retornar ao último ponto, basta então formar com o Enter. A área, então, de 4,69 metros quadrados. Então, vamos preencher nossa caixa de diálogo o valor 4,69 metros quadrados. Não é necessário o zero à esquerda, por exemplo, 0,4, 69 metros quadrados. Algumas pessoas gostam de anotar como A, 2 pontos, 4,69 metros quadrados. Eu acredito que isso seja bastante redundante, né? Porque se são metros quadrados, obviamente é uma área, né? O que não poderíamos fazer é anotar A igual a 4,69 e não informarmos a unidade. Isso sim, daria margem a outras interpretações, você não saber qual a unidade que está sendo representada. Mas, constando metros quadrados, né, é redundante informar que isso é uma área, mas vai da preferência de cada um. Ok, então área de serviço 4,69 metros quadrados. Muito bem, as mesmas situações nós vamos empregar para os banheiros. Vamos tratar com algum cuidado as áreas que vão receber achuras de piso e vamos retornar já com todas essas informações nessas áreas.